Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo de 1 a 9. Os irmãos que estão acompanhando comigo, nós temos feito a exposição do Evangelho de Mateus, mas hoje nós vamos fugir um pouco de Mateus, para na próxima oportunidade nós continuarmos aquela exposição. Então, Gênesis, capítulo 12, versículos de 1 a 9. Como aqui na igreja todo mundo, ou a grande maioria, tem a edição revista e atualizada, a ARA, Almeida Revista e Atualizada, podemos ler juntos? Todos juntos? Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, para a casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. E de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Farei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abraão 75 anos, quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho do seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abraão a terra de Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam esta terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o seu nome. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Negueb. Aleluia. Essa, irmãos, é uma parte pequena, um recorte muito pequeno da vida de Abrão, mais tarde Abraão. Ele ainda não teve o nome mudado aqui. Mas como nós sabemos a história, então é possível que durante a mensagem eu troque os nomes, viu? Pelo costume, pela força da linguagem. Eu queria pensar com os irmãos hoje essa história deste homem que é chamado de amigo de Deus, desse homem que é chamado de o pai da fé. Sempre que nós nos referirmos à fé em Deus e em Jesus Cristo, nós estamos falando diretamente de Abraão. Nós temos um vínculo com ele. Por quê? Porque ele é considerado o pai da fé. Aqui na nossa cidade, irmãos, aqui no nosso estado, vai começar aí o mês de dezembro. E o mês de dezembro, ele é chamado de um mês das festas populares, A partir de 4 ou 8 de dezembro, há uma briga lá entre eles, ou 4 ou 8 de dezembro começam as festas populares na Bahia. E quando eles falam festas populares, na verdade eles estão se referindo a festas religiosas, em que as pessoas estarão fazendo o que aquilo aqui na Bahia é muito famoso, as famosas lavagens. A lavagem da igreja tal, a lavagem da igreja tal, e por aí vai. Então, entre dezembro, início de dezembro, ao início de fevereiro, os baianos se entregam a este culto, a essa festividade. Nós
crentes em Jesus Cristo, servos de Deus, instruídos pela palavra de Deus, temos facilidade para identificar nessas festas, neste culto ou nesses cultos, nessas celebrações, a falsa crença. Na verdade, a crença pode ser até verdadeira, mas ela é direcionada a uma divindade que não é divina, àqueles que não são deuses, né? Dessa forma, os baianos, de forma geral, eles acabam violando 2 dos primeiros mandamentos. Primeiro, não terás outros deuses diante de mim. E segundo, não farás para ti imagem de escultura. Ao adorar esses ídolos, eles estão violando os 10 mandamentos, a lei moral, aquilo que Deus estabeleceu. É muito fácil para um evangélico, o nome correto é protestante, né? Para um protestante conseguir olhar para essas manifestações e perceber ali um erro de destino, um erro de propósito, um erro de direção. Da mesma forma que tem tido alguma dificuldade de nós identificarmos que os ídolos não são só dentro da religião ou dentro do sincretismo, muito típico aqui da Bahia. Mas, por exemplo, ao culto à ideologia ou o culto à personalidade. Quando alguém escolhe ou elege uma ideia ou um personagem, e esse personagem é quem guia a sua vida, quem guia os seus propósitos, quem guia os seus sonhos. Então, é muito fácil nós olharmos para algumas ideologias e ver nelas esses ídolos que estão levando o homem num caminho que o fim é a morte. Porém, irmãos, quando nós olhamos para dentro da igreja evangélica, e eu quero falar muito particular dos púlpitos das igrejas evangélicas, dos pregadores evangélicos, o nome certo é protestante, mas agora eu vou usar a palavra evangélico, dos pregadores evangélicos, é muito difícil nós conseguirmos identificar nessas igrejas, nesses pregadores, nesses líderes, um culto falso. Porque a nossa mente muitas vezes está obscurecida, os nossos olhos estão fechados, os nossos ouvidos estão agravados. Eu gosto, quando eu falo deste tema, eu gosto muito de pensar no Banco Central do Brasil. Quando você entra em qualquer agência bancária, lá perto, logo da portaria, perto da porta giratória, há um cartaz lhe dizendo como você identificar uma nota verdadeira. Então ele diz, olha, tem uma taxa de segurança, tem uma marca d'água, tem isso, tem aquilo, tem uma numeração assim. Se você vê de frente é uma coisa, se você vê de fundo é outra coisa. Eles colocam várias coisas na cédula verdadeira para que você possa identificar o que é verdade. Para que você não tenha prejuízo monetário, prejuízo financeiro, diante das inúmeras cédulas falsas que estão circulando no mercado. A mesma coisa, irmãos, ou melhor, com mais prudência, com mais determinação, com mais zelo, nós deveríamos estar preocupados com os pregadores e com as igrejas e com as doutrinas que não são verdadeiras, porque se elas não são verdadeiras, elas são demoníacas e elas irão levar o homem ao inferno, ao tormento. Apesar de estarem na igreja, muitas vezes falando do nome de Jesus, e acreditando que aquilo que está sendo feito ali está sendo feito para Jesus ou por Jesus, ou orientado por Jesus, não tem nenhum respaldo com as Escrituras. Deus diversas vezes advertiu que não é o que me diz Senhor, Senhor, que entrará no reino dos céus, mas aquele
que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Ao olhar então para Abraão, eu queria tirar algumas lições logo desse primeiro momento que a Bíblia narra sobre a história dele. Se ele é chamado de o pai da fé, então eu gostaria de chamar de as características da fé verdadeira. Você que vai para a igreja, seja essa aqui presbiteriana, ou seja outra, batista, pentecostal, desejo amor, qualquer outra igreja, você que está ouvindo aí pela internet, que vai para a igreja, ou se acostumou a ficar em casa, você já sabe se sua fé é verdadeira? Você já consegue identificar se sua crença é verdadeira? Se o seu pastor, se o seu líder, se o seu pregador está pregando verdadeiramente a palavra de Deus? Vejam comigo aí, primeiro ponto, quais são as características de uma fé verdadeira, de uma fé genuína, de uma fé válida? Está nos versículos 1 a 3. Ela começa pelo ouvir. Versículos 1 a 3, todos juntos comigo. Ora, disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei, e te farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmão, preste atenção que isso aqui é muito importante. Muitas igrejas, muitas, não são poucas não, muitas igrejas falam de tudo ou de qualquer coisa. Falam de ideologia, falam de pensamento, falam de beleza, falam de coreografia, falam de dança, dança do culto, né? A coreografia, que eles chamam de dança cultica. Não tem nenhuma passagem na Bíblia que fale de uma dança cultica, né? Eles vão se referir lá a Miriam, mas quem vai ler o texto, Miriam não dançou no culto, não estava na presença de Deus, não estava na celebração, não estava no tabernáculo, porque na época não tinha templo, né? Não estava nada disso, mas a pessoa pega o versículo mal interpretado e criou ali a dança acústica. Preste atenção. A fé verdadeira, ela vem pelo ouvir, pelo examinar, pelo conhecer, pelo estudar, pelo meditar na palavra de Deus. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, eu vou ler aqui, quem quiser pode ler depois, capítulo 10, Romanos 10, 14 e 17. Eu vou ler primeiro o 17, vou inverter. Assim, a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Cristo. Você não ouve a palavra do pastor, né? Você só ouve a palavra do pastor se ele estiver pregando a palavra de Deus com toda a fidelidade. Se ele não estiver pregando a palavra de Deus com toda a fidelidade, não é para se ouvir. Porque a palavra do pastor não salva. A palavra presbiteriana não salva, a palavra batista não salva, a palavra assembleana não salva. Quem salva é a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. É incrível, irmãos, quando nós falamos de nossas crianças, muitas vezes nós criamos todos os mecanismos, eu digo assim, criamos os mecanismos para desevangelizar nossas crianças. Um dos mecanismos é o celular. O pai quer assistir o culto, ele não quer cultuar, ele quer assistir o culto e não quer que o filho faça barulho durante o culto, então dá para ele o celular. O menino vai jogar, vai matar, vai fazer tudo no celular, mas está sentadinho, está caladinho, não está incomodando o pai. Esse menino não está ouvindo a palavra de Deus. Aqui na igreja nós temos a maravilha de treinar nossos filhos, nossas crianças e adolescentes a copiarem os textos, copiarem os pontos da mensagem. Isso é glorioso. Mas quantas vezes eles estão ali, ao invés de estar copiando a mensagem, estão fazendo o desenho do futebol, do Bahia, do Vitória, da briga, do dorama, de não sei o quê, de não sei o quê.
eles estão sendo impedidos de serem salvos, porque eles não estão ouvindo a palavra de Deus. No versículo 14 do capítulo 10 de Romanos, Paulo continua, na verdade ele não continua, né? Eu voltei para o versículo 14, ele diz assim: como, porém, invocarão aqueles que não creram? E como crerão naquele de que nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Eu quero que minha esposa seja salva, eu quero que meu marido seja salvo, eu quero que meu filho seja salvo, eu quero que meu neto seja salvo, mas digo assim, não vamos pregar dentro de casa não, para respeitar a liberdade religiosa. Então, eu não prego, eu fico orando para que Deus um dia toque no coração dele. Presta atenção, minha irmã, presta atenção, meu irmão. Você tem que pregar a tempo e a fora de tempo. Porque a fé vem pelo ouvir. Alguns irão ouvir, irão se chatear, irão se aborrecer, irão rejeitar, irão debochar, irão afrontar, né, pelo mundo afora. Mas é esta palavra que está sendo semeada através da pregação que vai demonstrar uma fé verdadeira, que vai produzir uma fé verdadeira. A fé não é em si. A fé não é na sua igreja. A fé não é no seu líder. A fé é na palavra de Deus. Eu nunca esqueço isso. Eu era bem mais jovem, eu era jovem ainda. Eu estava ali na Piedade e um daqueles pregadores da rua, gritando na rua, e ele estava ali na parte da Piedade, gritando e falando e tal. E o presbiteriano não gosta muito disso não, né? Assim, é maluco, tá ali, é malucado e tal. Aí alguém subiu no ônibus e disse assim, isso daí é maluco. Uma maluquice. Aí a outra pessoa respondeu, maluco ele pode ser, mas ele está falando a verdade. Qual era a verdade? Arrependei-vos, porque está próximo o reino de Deus. Arrependei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Arrependei-vos e convertei-vos. Então, aquele tido como maluco, pode ser até maluco, mas a pregação dele é verdadeira, porque esta palavra é espírito e vida. Não quer que você tenha crido, meu irmão? Não quer que você tenha acreditado? Em que ideologia? Em que pensamento? O que é que sua igreja prega? O que é que essa igreja tem pregado? O que é que você tem ouvido pela internet afora, nos canais que você ouve por aí? Em segundo lugar, qual a característica de uma fé verdadeira? A fé verdadeira leva o homem à obediência. Versículo 4, todos juntos, o versículo 4. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Somente até aí. Vamos repetir? Partiu, pois, Abraão, como lhe ordenara o Senhor. Eu acho isso, Arthur, intrigante. Porque na igreja presbiteriana, a gente diz assim, como a Bíblia ensina, que o homem é salvo pela fé. Ele é salvo por Cristo, através da fé, né? Pela graça, sois salvos por meio da fé. Então diz assim, aí Paulo, o apóstolo, vai insistir, independentemente das obras. Isso a gente já sabe, o homem é justificado pela fé. Pronto. Já que é pela fé, então, depois de ter fé, eu não preciso fazer nada. Quem diz assim não lê o versículo todo, não lê o texto todo. Muito pelo contrário, porque fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras. Isso é muito intrigante, isso é maravilhoso. Ninguém é salvo por tentar cumprir os mandamentos, ninguém é salvo por fazer o bem, ninguém é salvo pelas obras, mas aquele que é salvo, em nome de Jesus, ele se esforçará para fazer as obras em gratidão àquele que lhe salvou. Abraão creu. E o escritor de Hebreus diz assim, ó, e isso foi tomado por justiça. Mas o Abraão que creu, aqui agora no versículo 4, diz o quê? Ele obedeceu conforme o Senhor lhe ordenara. Dê glória a Deus, meu irmão. Abraão obedeceu. Ele não só creu, não. Ele obedeceu.
Se você diz que crê e não obedece, miserável, ordinário, pecador, perdido e condenado, você ainda está, porque não entendeu o que Jesus Cristo vai deixar muito claro lá no capítulo 10 de João. Capítulo 10 de João é aquele capítulo que Jesus se apresenta como pastor, lembra? Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas, né? Eu sou a porta, quem entrar por mim entrará e sairá, encontrará pastagem. Isso é glorioso. O capítulo 10, Jesus que é o pastor, ele vai dizer no versículo 27, as minhas ovelhas ouvem, primeiro ouvem, as minhas ovelhas ouvem, elas ouvem, isso é importante. Irmãos, é importante dizer isso. Tem gente que não ouve, que não está pronto para ouvir, né? Mas elas não só ouvem, não. Elas ouvem a minha voz, eu as conheço. E elas me seguem. Me seguir aí, ó, me obedecem. Elas seguem a ordem, elas seguem a orientação, elas seguem o mandamento, elas guardam o mandamento. Elas estão dispostas a cumprir segundo aquilo que Deus tem ordenado, ensinando-os a guardar todos os mandamentos que eu tenho ensinado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ou seja, quem é ovelha de Jesus, ouve e obedece. Quem não obedece não é ovelha de Jesus, não adquiriu a fé verdadeira. Por exemplo, nesses movimentos que tem aí, né, de alguns pregadores, dizem assim, não, rapaz, Deus quer salvar a sua alma. Você pode continuar no mundo, no carnaval, na festa, no festival de verão de Salvador, no trio elétrico, na orgia. Deus está preocupado com sua alma. Né? Você tem um contrato com uma banda, você tem um contrato com um trio elétrico, você tem um contrato com não sei quem. Não, rapaz, Deus não está muito preocupado com isso, não, rapaz. Deus está preocupado com a sua alma. Se você ouve, está feliz. Se você tatua no peito, abençoado. Se você subir no trio elétrico e cantar umas 2 músicas, né? Ou alguém me disse assim, faz muito tempo, eu fui para a terça da bênção, fiquei lá até de madrugada, sacudindo com Xande da harmonia. Eita, que maravilha! E depois Xande parou e fez uma oração e eu fui para casa abençoado. E sabe o que é brincadeira? Tem milhões de crentes pensando assim, porque esqueceu que quem quer ser meu discípulo, disse Jesus, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, a sua vontade, ao seu desejo. O cara diz, não, rapaz, satisfaça o seu desejo, faça o que você quer. Isso é qualquer coisa, meus irmãos, menos a fé verdadeira. Moisés, Deus, através de Moisés, quando está concluindo lá o livro de Deuteronômio, capítulo 28, ele começa dizendo assim, ó, se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. E aí ele vai dizer, fazer uma lista das bênçãos daqueles que ouvem e guardam. Esse guardar aí, irmãos, é importante, viu? É guardar, é observar, é cumprir, é com zelo. Esta palavra está no coração, mas não está no seu coração, está na mente. Não está só na mente, está na língua. Não está somente na língua, está nas mãos. É esta palavra que ele tem guardado. E isso é característica de uma fé verdadeira. Se você não tem guardado essa palavra, sua fé pode ser qualquer coisa, menos a verdadeira. Em terceiro lugar, eu queria voltar para o versículo 1. A fé verdadeira provoca uma mudança abençoadora. Vamos lá? Versículo 1. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Irmãos, isso aqui é uma coisa interessante. Daqui a pouco, Deus vai dizer, vou te abençoar.
E daqui a pouco Deus vai incentivar. Seja uma bênção. Mas a primeira coisa que você precisa fazer é mudar. Saia da sua terra. Saia da sua parentela. Saia de onde você está. Aqui parece uma contradição. Deus não está preocupado em salvar a família? Deus não ama a família? Deus não constitui a família? Deus não se relaciona com o homem através da família? Mas Deus está dizendo a Abraão, Abraão, eu estou te chamando para uma obra magnífica, que o resultado dela é a vida eterna, e para você alcançar, você tem que sair do meio disso aí. Nós só vamos entender isso bem mais tarde, irmãos, que nós vamos descobrir que a família de Abraão era idólatra. Ele vivia em Ur dos Caldeus, seu pai fazia ídolos. E o próprio Abraão, mais tarde, é apresentado como alguém que fazia esses ídolos, fazia essas estatuetas. Deus está dizendo, Abraão, sai daí. Abraão, larga essa prática. Abraão, larga essa vida. Abraão, larga este mundo. É Abraão, viu, irmãos? Lembra do vício do nome, né? Larga este mundo. Larga essas coisas para trás. Deixa isso para trás. É como se ele estivesse dizendo aquilo que vai acontecer muitos anos depois, muitos séculos depois, com Bartimeu, irmãos. Bartimeu é aquele cego no caminho que está lá com a sua capa. Isso é glorioso na palavra, porque quando diz assim, Bartimeu, o mestre te chama. A Bíblia diz que Bartimeu, de um salto, ficou de pé e deixou para trás o quê? A sua capa. Gente, a capa era tudo que ele tinha. Tudo que aquele cego tinha, Bartimeu, era a capa. A capa que o protegia do frio, a capa que o protegia do calor, a capa que o protegia do sol, a capa que o protegia da poeira. A capa era tudo que ele tinha. Mas para seguir a Jesus, o que é que ele fez? Deixou a capa para trás. É Paulo que está indo no caminho de Damasco, cheio de carta, cheio de autoridade, para prender os cristãos, e Jesus vai de encontro a ele. Saulo não sabia que isso ia acontecer. Ele estava carregando ódio no seu coração, zelo por uma fé. O zelo era verdadeiro, a fé era falsa. O objeto da fé era falsa, mas ele estava indo naquele caminho. E Jesus, então, derruba Saulo do cavalo. No texto bíblico não tem cavalo não, viu, irmão? É sempre que eu prego esse texto, eu boto um cavalo no texto. Derruba Saulo do cavalo, esfrega a cara dele no chão e diz assim, Saulo, Saulo, por que me persegues? Depois daquele encontro, sua vida toda foi jogada fora. Todas as suas ideias, todas as suas crenças, todos os seus zelos, não era uma capa como a do cego Bartimeu, não era uma capa como Bartimeu, mas era toda a sua estrutura que estava sendo jogada fora. Ele vai dizer, eu julguei isso tudo prejuízo por causa da fé verdadeira, abandonei a minha vida. Irmãos, os crentes precisam entender, nós crentes precisamos entender que nós somos canal de bênção para o mundo. Amém. E não falei para os crentes não, porque nós já somos abençoados. Nós somos canal de bênção para o mundo. O pastor, quando explicou aqui Gênesis, e explicou o livro todo, que mensagem gloriosa, né? Um estudo sistemático do livro inteiro. Eu gosto daquela palavra, Abraão intercedendo por Sodoma e Gomorra. E Deus detendo lá a sua ira, porque tinha um crente orando. E Ló escapa por causa da oração de Abraão. E quando Ló está saindo de Sodoma e Gomorra, e o anjo vai destruir tudo, ele disse, não, eu não quero ir por montanha, não. Eu quero ir para aquela cidadezinha ali, para aquela vilazinha. E aquela vila foi poupada porque alguém intercedeu por ela. Nós somos canal de bênção de Deus na terra. Nós somos canal de bênção de Deus aqui na Boca do Rio, irmãos. Como somos canal de bênção de Deus em Salvador, na Bahia e no Brasil.
Nós não podemos cessar de interceder pelo nosso bairro, pela nossa vizinhança, pelos nossos amigos, pelos nossos inimigos, por aqueles que violam a palavra de Deus, pedindo a Deus: Senhor, na tua ira, lembra-te da misericórdia. Na tua ira, Senhor, derrama o arrependimento sobre esse povo. Tenha misericórdia desse povo, Senhor. A fé verdadeira, irmãos, transforma o homem numa pessoa abençoadora, provoca uma mudança abençoadora. Você sai de onde você está. Você sai do império das trevas e é transportado para o reino do Filho do seu amor. Você sai sob o domínio do mal, daquele espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Você sai dessa situação e se torna uma pessoa abençoadora. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 7, é um dos versículos que eu mais repito das minhas mensagens, né? Já está decorado, mais decorado. Assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas, já passaram. Eis que tudo se fez novo. Meu irmão, olhe sua vida há 10 anos atrás. Há 5 anos atrás, há 1 ano atrás, e eu quero lhe perguntar, o que foi que mudou? E o que mudou? Mudou para melhor? Você continua a mesma pessoa? E se mudou, mudou para melhor? Tem gente que não mudou, virou igual a pedra, jogado no mar afunda, não tem nada para oferecer a ninguém. E tem gente que quando mudou, se tornou uma pessoa pior do que era. Nós precisamos viver em novidade de vida. Jesus, no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens. Presta atenção. Ele não brilha a luz dele. Na verdade, nós refletimos a luz dele, né? Mas ele está dando ênfase no homem agora. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Os homens precisam ver em nós as boas obras. Os homens precisam ver em nós o caráter de Cristo. Os homens precisam ver em nós a palavra de Cristo. Os homens precisam ver em nós a fé de Cristo. Os homens precisam ver em nós a alegria de Cristo. Os homens precisam ver em nós o socorro de Cristo, para que vejam as vossas boas obras. E aí façam o quê? Glorifiquem o vosso Pai que está no céu. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Na verdade, uma explicação melhor para esse texto, uma tradução melhor, irmãos, serão benditas famílias em toda a terra, porque nós aqui na boca do rio somos abençoados igual ao crente Abraão. Nós pegamos carona na bênção de Abraão. Eu não sei se você é da tribo de Levi, da Bíblia de Zacá, da Bíblia de quem é que você é tribo. Eu mesmo não sou de tribo de uma, sou de dos pretinhos africanos que vieram para cá. Mas eu sou da família de Abraão, porque eu creio no Deus de Abraão. Aleluia. E preciso transportar, abençoar o povo com a bênção de Abraão. Em quarto lugar, qual é a característica de uma fé verdadeira? A fé verdadeira, ela é firmada, alicerçada na adoração. Vejam comigo o versículo 7 e 8, todos juntos, o versículo 7 e 8. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe parecera. Versículo 8. Passando dali para o monte do oriente de Betel, armou a sua tenda, ficou no Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou do Senhor. Irmãos, que coisa gloriosa, viu? Adoração. Na verdade, Marco Melo,
A palavra aqui que aparece não é adoração, é invocação. Mas está ligada à adoração. A palavra adoração só vai aparecer, de fato, naquele da oferta de Isaac, quando Abraão está subindo para o monte. Que ele diz assim, subiremos, adoraremos e retornaremos. Mas esse invocar o Senhor aqui é no mesmo sentido da adoração. Isso é coisa gloriosa, viu, irmão? A quem é que você tem adorado? Lembra que no início da mensagem eu falei lá do culto pagão, do culto católico, do culto do candomblé, do culto do comunismo, do culto das ideologias. É um culto, é culto à personalidade, é culto à imagem ou culto à personalidade, é um culto. Quem é que você tem adorado? Dentro da igreja evangélica, gente, tem gente que adora Eixla, tem gente que adora Cassiane, tem gente que adora fulano e beltrano, cantor tal, cantora tal. Tem gente que adora o pastor tal. E aí vem aqueles que usaram termos que nem na Bíblia estão mais, estão desatualizados. Eles recriaram. Apóstolo. Apóstolo é legal, né? Apóstolo, a bênção apostólica. Olha, para ser apóstolo, Pedro esclarece lá em Atos. É necessário que a pessoa tenha visto Jesus desde o batismo até a ressurreição. Eu quero que você encontre um desses apóstolos hoje, qualquer um deles. Não vou citar nome de nenhum para não dar ousadia. Qualquer um deles. Pergunte a eles quem foi que esteve lá com Jesus desde o batismo até a ressurreição. Aí você diz, esse aí pode. Como não tem nenhum deles que viveram isso, então eles usurparam um título que eles não têm direito de ter. Mas as pessoas o adoram porque é o meu pastor, é o meu bispo, é o meu apóstolo. Cadê Luciano e Angélica? Estou na cobertura espiritual deles. Tá repreendido, tá amarrado, acorrentado. Não. Sabe quem foi que Abraão invocou? O nome do Senhor. Sabe quem foi que Abraão adorou? O nome do Senhor. Sabe quem é que João vai adorar mais tarde? João também é perdido no Apocalipse, isso é de crente, que é apóstolo, mas como qualquer homem falho, está tendo uma visão e tal, e ele vai diante do anjo, onde vai, pode levantar, viu? Levante, adorar a mim, não, de forma nenhuma. Você adora é o Cordeiro, você adora que está sentado no trono, a mim, não, foi ele que foi morto. Irmãos, por causa da veneração, isso é coisa de palavra católica, né? Mas tem crente fazendo a veneração igualzinho. Não, oração boa é de pastor Paulo. Porque quando o pastor Paulo ora, as paredes tremem, o telhado treme, e os anjos ouvem e os demônios correm. Você não entendeu ainda o que é a perseverança dos santos. Não é dos santos católicos, não. É que a oração de cada crente, ela vai direto para o trono de Deus, sem intermediário. Então a oração de pastor Paulo não é melhor do que a de pastor Cândido, que não é melhor do que a de Dionilson, que não é melhor do que a de Emanuel, que não é melhor do que Raimunda Justa, nem de Raimunda Santana, nem de Arthur. Nós precisamos dobrar o nosso joelho diante de Deus, rasgar o nosso coração e pedir a Deus graça sobre graça. É isso que a fé verdadeira provoca. Invocaram o nome do Senhor, buscaram o nome do Senhor, adoraram o nome do Senhor. É aquela mulher que está gritando lá, oi, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. E Jesus dá uma queimada clássica, nem fala com ela, fala com os apóstolos, não vou ouvir não. Não se dá comida aos cachorrinhos, não. A Bíblia diz, ela o adorou, irmãos. Isso é glorioso. A fé verdadeira lhe leva a adorar. A fé verdadeira não lhe leva a pedir nem a clamar. Isso vai acontecer também, mas a atitude primeira de uma fé verdadeira é que ela provoca no coração do indivíduo a adoração. E onde foi que Abraão adorou? Vejam, irmãos, que os versículos citados, os 7 e 8, diz: o Senhor apareceu a Abraão e ele
fez um altar onde o Senhor lhe aparecera. Só que Abraão não parou ali. Abraão continuou a jornada, passou para Betel, ficou entre Betel e Ai, e ali ergueu um outro altar e invocou ao Senhor. Irmãos, presta atenção. Não é o local, não. É a adoração. Deus que é adorado aqui, nessa capela, nessa igreja pequena, é o mesmo Deus que é adorado na catedral. E se não for assim, se não for o Deus que está sendo adorado, tudo que está sendo feito é profanação do nome de Deus. Não é este lugar que é santo, nem aquele lugar outro que é santo. O que importa é que nós invoquemos o nome do Senhor, que o nosso coração seja o altar, que a nossa casa seja um altar, que a nossa casa seja uma igreja, onde o nome de Deus é invocado, louvado, bendito, adorado e anunciado a tempo e a fora de tempo. No versículo 9, conclui essa ideia, porque a fé verdadeira, em quinto lugar, não se detém ao tempo e espaço. Vejam aí, versículo 9, todos juntos. Depois, seguiu Abraão dali, indo sempre para o Negueb. Eu gosto de pensar primeiro no versículo 4. Abraão partiu. Versículo 1, Deus deu a ordem. Versículo 4, Abraão partiu. Versículo 7 e 8, Abraão chegou. E Deus disse, é essa terra que eu vou lhe dar. Deus não poderia ter dito antes, João Nilson? Me diga aí para mim. Deus não poderia ter dito antes, olha, você vai andar assim, depois de 3 meses você vai chegar lá, vai ter uma montanha assim, vai ter um vale assim, é lá que você vai chegar, depois é lá que eu vou lhe dar. Olha, lá moram os cananeus, assim, assim, você vai ter que guerrear, papá. Deus não poderia ter dito isso lá no versículo 1? Podia. Mas Deus é o Senhor de todas as coisas, Senhor da nossa vida e Senhor da nossa história. Deus só avisou Abraão que era lá quando ele chegou lá. Deus só abriu o mar vermelho quando o povo começou a marchar. Porque clamas a mim, diga ao povo de Israel que marche. Deus estava dando bronca a Moisés. Agora não é hora de orar, não. Agora é hora de marchar, é hora de conquistar, é hora de fazer. Deus não está preso, irmãos, ao tempo e ao espaço. Deus não está preso ao tempo e espaço. Hoje eu vi uma reportagem que mexeu muito comigo, né? Eu sou menino, nascido e criado em Salvador, né? Nunca tive dificuldade com água como as pessoas do sertão, né? O cara aqui do sertão que vive dependendo da água, da chuva. Nunca tive essa dificuldade. Mas quando eu vejo aquelas reportagens, porque eu viajo muito para o sertão, né? Para pregar, então eu vejo aquela situação, fica assim. Aí hoje de manhã eu vi uma reportagem do pessoal que está comemorando a chuva. Choveu no sertão, aleluia. Ei, Angélica, choveu em Piaba, choveu em Capim Grosso, choveu. E o repórter perguntando, e esse brotinho aqui essa semana, as plantinhas que brotaram, né? O feijão. Ele fez esse feijão. Eu plantei no pó, plantei na seca. E plantar na seca é difícil, viu? Arar a terra na seca é difícil. Mas foi ali que eu plantei. Quando eu estava vendo aquela imagem, ouvindo aquela reportagem, chorando por dentro e me lembrando do Salmo. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia. Ele não está com alegria, não. Ele está chorando. Ele está andando, ele está sofrendo, semeando, porque ele vai colher feixes. Aquele agricultor deu um exemplo prático do Salmo. Irmão, preste atenção, nós temos uma grande obra para fazer, nós temos uma grande obra para realizar, nós temos almas para conquistar para Jesus. Aqui, Tiago, é terreno, é terra mesmo. Abraão está se estendendo, está indo mais além. E aquilo tudo vai ser dele, porque Deus lhe prometeu. Então o texto está falando de terra mesmo. Mas você pode aplicar, meu irmão, na sua vida. Você pode aplicar, meu irmão, no seu ministério.
Aí quem for neo vai dizer assim, não, meu irmão, Deus vai dar uma casa, Deus vai dar um carro, Deus vai dar um apartamento. Gente, Deus quer salvar a boca do rio através de nós. Deus quer salvar a nossa família através de nós. Deus quer salvar aquele homem que está jogado na rua através de nós. Deus quer impactar a nossa vizinhança através de nós. Nós precisamos fazer a obra de Deus enquanto é dia. Abraão, a fé verdadeira, nos leva a ir mais longe. Eles estão sendo perseguidos lá na igreja perseguida, né? Nossa perseguição aqui é light, nossa perseguição aqui é nada. A gente ora por eles, manda oferta para eles e precisa fazer a obra aqui antes da perseguição chegar, porque a perseguição vai chegar. Hoje, amanhã, semana que vem, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, não sei quando, mas vai chegar, porque os fins dos tempos estão se aproximando. Então, hoje é época de conquistar, de expandir. A fé verdadeira vai mais longe. Oséias, no capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, como a alva. A sua vinda é certa. Olha, vai amanhecer amanhã. O sol vai voltar a brilhar. Se Cristo não voltar hoje, né? O sol vai voltar a brilhar. Oséias está dizendo assim, ó, a aurora, a alva é certa. Como a volta de Cristo é certa, Ele descerá sobre nós como chuva, aleluia, como chuva seródia que rega a terra. Glória a Deus. Irmãos, quem colocou a mão no arado não pode olhar para trás. Quem aceitou a Jesus, quem aceitou o desafio de Jesus, quem aceitou a fé verdadeira precisa continuar avançando para a glória de Deus. Para terminar, o escritor de Hebreus, falando sobre aqueles que apostataram, aqueles que enfraqueceram, aqueles que se desviaram. Cadê o hino 132? Quantos que corriam bem, de ti longe agora vão, outros seguem, mas também sem calor, sem vigor, vivendo estão. E aí ele faz uma oração: vem, ó vem, Jesus Senhor, nossas almas inflamar com teu santo e puro amor. Vem, Senhor, nos inflamar. O escritor de Hebreus capítulo 10, versículo 39 diz: nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Essa alma aqui, irmãos, é vida, é salvação. Nós não somos dos que retrocedem. A fé verdadeira não dá para trás. A fé verdadeira não apóstata. A fé verdadeira não abandona o seu lugar. Se eles saíram do nosso meio, saíram porque não eram dos nossos. Que nós possamos orar pedindo a Deus que tenha misericórdia deles e que coloque essa fé verdadeira nos seus corações e que aqueça aquela semente que foi colocada nos seus corações. E que nós, que estamos na presença de Deus, vivendo essa fé verdadeira, possamos avançar para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém.